Como definido, a gente dá continuidade, ou melhor, retoma as gravações, fazendo a abordagem do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai abordar o capítulo 2, que é dos elementos gerais do universo, onde a gente vai comentar rapidamente sobre o conhecimento do princípio das coisas. A gente quer saber a nossa origem, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o significado de espírito e matéria, as propriedades da matéria e o que é o espaço universal. A gente começa, obviamente, pelo princípio das coisas. E essa sede de conhecimento faz com que o homem sempre indague a razão da sua existência. E aí na pergunta 17 diz assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Olhe bem essa última frase, neste mundo. Por quê? Porque deste mundo ainda não é o mundo completo. É o mundo de provas e expiações onde estamos aprendendo. É preciso que vençamos as etapas do conhecimento para ampliarmos esse mesmo conhecimento até entendermos a razão da nossa existência. Observe que a gente não aceita as coisas que acontecem conosco e nós questionamos, inclusive, o próprio Deus. Então, como é que poderíamos entender o princípio de tudo isso? Aí ele continua: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E aí vem a resposta que todos nós ansiamos. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, o mistério só é mistério enquanto a gente não conhece. O desconhecido só é desconhecido enquanto a gente não conhece. À medida em que a gente avança, e aí tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista moral e espiritual, essas coisas até anteriormente tidas como ocultas, misteriosas, inacessíveis, elas aos poucos vão sendo compreendidas. É a lei do progresso se fazendo presente, se fazendo em nossas vidas. Basta olharmos para trás e a gente vê quantas coisas na realidade de hoje, lá atrás, nós nem sequer imaginávamos que existiam. A gente iria imaginar a existência de seres invisíveis que só foram possíveis serem descobertos através do telescópio. A gente imaginou que além do nosso sistema solar, ou melhor, além do nosso planeta, existissem outros planetas, além do nosso Sol existissem outros sóis, ou além da nossa galáxia existissem outras galáxias. Anteriormente a gente não imaginava isso. Mas a partir da descoberta de Galileu Galilei, na Idade Média, esse mistério começou a ser desvendado. Mas continua esse processo de conhecimento. O conhecimento não para. Então, na pergunta 19, ele diz: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, é preciso que entendamos que o conhecimento é um processo, é etapa por etapa. Você vai descobrindo do átomo ao arcanjo, você vai passando por todas essas etapas de conhecimento e de amadurecimento. Tanto que ele complementa aqui: quanto mais consegue um homem penetrar nesses mistérios, digo, mistérios até o momento em que ele passa a conhecer, tanto maior a admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência, o faz joguete de ilusões. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então a gente não pode imaginar que sabemos tudo e que devemos saber tudo, se ainda sequer sabemos as razões, ou melhor, questionamos as razões da nossa existência. Então, só quando à medida em que formos amadurecendo esse conhecimento, o nosso horizonte vai se ampliando. O nosso entendimento vai se tornando cada vez mais fácil. Porque conhecimento é um processo cumulativo. E a gente descobre que o que a gente imagina que seja o ponto de chegada
Na verdade, quando a gente chega nessa linha de chegada, a gente descobre que ela se amplia mais adiante. Por quê? Porque o conhecimento, o próprio progresso, ele não tem um ponto de parada, ele está sempre evoluindo. Na 20ª pergunta ele diz: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Olhe bem, dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevadas. Bem, o que é a mediunidade? O que é a comunicação com os espíritos? O que são as revelações? O que são as inspirações? Muitas vezes elas vêm com o intuito de fomentar esse progresso, de estimular esse desenvolvimento e fazer com que esse conhecimento vá aos poucos sendo ampliado a partir do entendimento da própria existência, da sua própria existência. Então a gente hoje questiona, por exemplo, aos poucos a gente vai descobrindo as nossas origens, quer do ponto de vista histórico, paleontológico, quer do ponto de vista espiritual, a gente vai descobrindo, quer do ponto de vista espiritual, através das reencarnações, a gente vai descobrindo como se processou o nosso processo evolutivo, do homem das cavernas até o homem tecnológico de hoje, mas também do aspecto moral, dos crimes que cometemos, das barbaridades que antes fazíamos por ignorância, até as leis atuais que procuram melhorar a convivência humana. Então a gente observa que tudo aí é um processo de aprendizado, que para nós às vezes, como nós temos ansiedade de querer rapidamente saber, a gente não avalia que para chegarmos ao estágio atual, passamos milhares de anos, porque a nossa evolução desde a existência ela vem de milhares de anos, bem antes do Cristo, quando nós ainda caminhávamos como simples animais irracionais, movidos unicamente pelo instinto. É só ver a evolução paleontológica, a gente vai ver, ou antropológica, a gente vai ver que do homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo erectus, até chegar às primeiras comunidades, às primeiras sociedades, depois o período pré-histórico, o período histórico, o período antecessor ao Cristo, o próprio desenvolvimento do cristianismo, de pouco mais de 2.000 anos, mas a gente vai ver que anteriormente a esse período já havia a própria existência do homem e as primeiras formações de comunidades. E a gente vai ver que depois do Cristo para cá, o quanto também nós evoluímos, o quanto foi esse processo cumulativo de conhecimento e de aprendizado, até chegarmos ao período de hoje. E se nós formos olhar para o futuro e tivermos condições de vislumbrar o futuro, às vezes a gente vislumbra através do desejo, da vontade, mas a gente tem uma ideia do quanto poderemos avançar ainda mais. E nesse período, esse conhecimento, muitas vezes, como ele diz, são revelados por outros espíritos que já evoluíram. As inspirações, as revelações, os ensinamentos que nos são dados. A gente vê das revelações desde lá das tábuas da lei de Moisés até o advento do Espiritismo. A gente vai ver que tudo são processos que nos são permitidos conhecer, mas sempre à medida em que estamos preparados para recebê-los. Ou seja, é um processo de evolução. A gente fica por aqui, porque na próxima semana a gente vai dar continuidade a esse mesmo capítulo, mas só que já no outro item, o significado de espírito e matéria. Até lá, e que Jesus esteja conosco.